Marconi registrou a invenção do rádio em 1896. Numa iniciativa de Roquete Pinto, a primeira estação de rádio no Brasil foi inaugurada em 1922. Gisto Rossi fez diversas experiências de radiodifusão na década de 30. A Rádio São Carlos, primeira rádio da cidade, foi inaugurada em 1941. De 40 a 60, a Rádio São Carlos viveu seu período áureo. É o que procuramos mostrar. O rádio é o jornal dos que não sabem ler. O mestre de quem não pode ir à escola. O divertimento gratuito do pobre. O animador de novas experiências. Higino Corsetti. Rádio São Carlos, ondas médias 1590 kHz e ondas tropicais 2410 kHz. Eu acompanhei muito o Gisto no tempo em que ele tinha as oficinas de rádio para tanto concerto de rádio como montagem de aparelhos que ele tinha o nome de Edisone. Os aparelhos de rádio chamavam-se Edisone. Ele ficava calibrando o rádio, as emissoras da Argentina, Rádio El Mundo de Buenos Aires, Rádio Belgrano e assim por diante. E ele sonhava em ter isso também em São Carlos. O Gisto ele foi um pioneiro em termos de rádio no interior do estado. A Rádio São Carlos foi uma das primeiras a ser instalada no estado de São Paulo. Ele lutou muito. Ele teve muitos dissabores para colocar no ar a emissora. Falar do Gisto Rossi, daquele que idealizou tudo o que é hoje São Carlos no setor radiofônico, para mim é uma grande alegria, porque foi o meu professor. Ele tem uma vida assim muito rica e muito intensa nessa busca de trazer a radiodifusão para a cidade de São Carlos. Sempre foi um autodidata, ele começou a se interessar por eletrônica. Isso em 1926, quando ele ainda morava na Vila Neri, ele montou uma antena enorme, tentava captar esses sons de outros países. No 9 de julho, onde eles estão atualmente, era a residência do senhor Gisto Rossi. E, no fundo, ele tinha uma oficina muito grande de montagem de rádio, concertos de rádio. Ele tinha tanto entusiasmo pelo que ele fazia, que ele saiu de uma casa que era dele, na rua 9 de julho, para alugar um prédio na rua 7 de setembro, para ele poder levar o rádio aos locais que ele achava que seriam convenientes. Então ele teve no começo o serviço de alto-falantes, e ele colocou esse serviço de alto-falantes desde da rua 7 de setembro até lá em cima no largo, né, General Osório, lá para cima, assim, lá para Santa Cruz. Ele mexia sempre nesse negócio, ela vivia fazendo as coisas lá, ele mesmo fazia, né? Daí o Rubens Sampaio ofereceu a estação lá, o cinema, né? E ele pôs a estação lá. Mas era ele que falava o dia inteiro, ficava lá, de noite trabalhava feito mecânico, constatador de rádio. E ele conseguiu, então, construir um aparelho para transmitir que não existia em São Carlos. Uma certa noite, eu estava
bar do café do Inocentini e ouvi uma voz conhecida. Aqui é a Rádio São Carlos, quem fala é Gisto Rossi. Todos ficaram admirados porque São Carlos não possuía radiotransmissora. E eu então escutei mais algumas vezes e me dirigi ao local. Logo de início, o Gisto me viu e falou: ô Lima, entra e fala alguma coisa. Então eu falei: você está com dor de dente? Procure o dentista Zé de Camargo Lima. Todo mundo deu risada e falou: muito bem, foi a primeira propaganda da Rádio São Carlos. A partir deste momento, a Rádio São Carlos apresenta, como faz todos os dias, a Oração da Ave Maria, uma produção de Silvia Ivone. Você sabe que no começo tudo é o caos, né? Até a criação do mundo era o caos. E realmente tudo era um amadorismo completo, era o rádio romântico da época. Não é como hoje em dia que tudo bem profissionalizante. Aquele tempo você tinha que colocar a alma e o coração. A rádio era muito rudimentar. Era uma peça que era preciso ligar com as pedras, não sei o nome dessas pedras, mas ligava o aparelho no ouvido para ouvir a irradiação, e era feita na hora. E os equipamentos no começo, eles eram todos fabricados por ele mesmo. Então ele fabricou o transmissor, ele fabricou a mesa, só o que ele encontrava disponível no mercado para comprar é que ele comprava. Mas o resto era todo fabricado por ele mesmo. Na minha vida, eu nunca vi e nunca conheci uma pessoa que trabalhasse tanto como o Gisto Rossi. Era incrível. Uma hora eu estava no porão, outra hora eu estava lá em cima da torre. Era pessoa que não se cansava. Para você conversar com ele 10 ou 15 minutos no escritório era a coisa mais difícil. Olha, eu nunca vi uma pessoa trabalhar como o Gisto Rossi. O amor que ele tinha pela rádio. O orgulho maior dele era aquele som fantástico que a rádio tinha, com equipamentos não tão bons, mas ele, com a técnica que ele tinha, ele conseguia fazer com que a rádio rendesse muito, não só em potência, como em qualidade de som. Então o nosso som sempre realmente foi muito bom. Ele perseguia tenazmente a qualidade do som e dos equipamentos. A rádio começou a funcionar legalmente no dia 1º de janeiro de 1941. Desde o primeiro dia que a rádio começou a funcionar, eu fiquei trabalhando. O Gisto saía na rua para arranjar propaganda. E eu ficava na rádio fazendo os serviços lá. Todas as transmissões que nós fazíamos pela Rádio São Carlos eram feitas ao vivo. Nós levávamos os fios pelos postes da cidade até o local onde deveria acontecer o evento. E, daquela maneira, nós transmitimos depois para a rádio, com um aparelho comum, nós fazíamos a transmissão das festividades que aconteciam na cidade. A rádio tem uma influência muito grande na história de São Carlos. A rádio fazia de tudo. Na parte artística, na parte de canto, na parte de literatura, mas abrangia todos os setores da cultura em São Carlos. Mas ele foi muito combatido nessa época, porque a situação internacional estava um pouco complicada, né? Havia as revoluções, a Segunda Guerra de 1940-45, e meu pai era italiano, casado com uma alemã. E justamente então começaram as perseguições, pelo simples fato dele ter o nome Rossi e minha mãe ter o nome Kepp. Ele foi até perseguido porque achavam que ele estaria passando informações para os inimigos através de um pretenso transmissor oculto. No tempo da guerra, não tinha propaganda, todo mundo tirou propaganda. Daí eu fui para o Rio de Janeiro, para o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda. A gente ia para lá meio-dia e saía às 8 da noite, sem ser atendido.
Fui 30 dias lá. Ele falou, não tem nada não. A rádio vai ficar do jeito que está. Eu falei, como o senhor fala isso? Nós pusemos a rádio lá. Nós trabalhamos lá na rádio. Nós não fizemos nada errado. Agora, por causa da guerra, a gente está fazendo o que o DIP manda, né? Ele falou, não, mas nada feito. Eu falei, mas o senhor prometeu para mim que ia fazer a rádio voltar para a gente. Ele falou, não, pode esquecer. Daí eu fui na mesa dele lá, sentei lá na mesa e chorei. Chorei toda a vida na mesa, né? Ele foi lá correndo, o que foi? Eu falei, a gente trabalha, depois vão lá e roubam a rádio da gente, eu tenho que dar risada? Não estou gostando não. Daí ela falou assim, olha, dona Ilka, imediatamente faz o negócio aí, mandando ela devolver a rádio para ela. Foi na hora. A rádio funcionava lá na rua 15 de novembro, mas era um prédio simples. Tinha um auditório pequeno. Então era uma coisa modesta, pequena, mas já havia o elenco de rádio-teatro. Além das transmissões em si, era um centro de cultura. Aí ele quis partir para uma coisa maior e ele então construiu um auditório que foi considerado na época, e eu acho que dificilmente algum auditório conseguiu suplantar esse tamanho, porque era um auditório enorme que tinha 1000 pessoas, 1000 lugares sentados e um local muito amplo e estava sempre lotadíssimo, grandes orquestras, né, vinham e o palco era tão grande que comportava uma orquestra inteirinha ali dentro daquele palco. Quando inaugurou o auditório, eu fui para o Rio de Janeiro para contratar o Carlos Galhardo. Então eu fui lá, falei com ele e tudo, e ele falou que ia. Era 10 horas da noite quando ele chegou. A década de ouro da Rádio São Carlos começou por volta de 1950. Grandes artistas foram contratados, Carlos Galhardo, Ângela Maria, Aracide Almeida, pessoas assim que não tinham empresários. E você era obrigado a ir até onde eles estavam para fazer o contato e contratá-lo. No tempo em que não havia facilidade para aviões, as estradas eram muito ruins. E eles, então, realmente, eles vinham por amor à arte. Os artistas internacionais, então, que Tito Schipa esteve na rádio, a orquestra de Francisco Canaro, e os artistas nacionais, Ivon Cury, Nelson Gonçalves. O auditório da rádio servia tanto para shows internos, né, como também para artistas. Quando nós trouxemos a Tônia Carreiro, o Paulo Altran, o Valmor Chagas, e eles vieram apresentar a peça no palco da Rádio São Carlos, com o auditório os 3 dias lotado. A Rádio São Carlos tinha as suas noites de gala com a apresentação desses artistas, Gregório Barrios, Pedro Vargas. Nós tivemos na Rádio São Carlos Cândido de Arruda Botelho, muito conhecido Cândido Botelho. Deu um espetáculo à noite, um espetáculo maravilhoso, um espetáculo de gala, que inclusive as pessoas, todos compareceram de paletó e gravata, as senhoras compareceram de vestido longo, e ele cantou como se estivesse cantando a primeira vez. Como ele disse, eu cantei para São Carlos como se estivesse cantando no Teatro Ópera de Paris. No auditório, o que tinha muito bom era os programas de calouros. Era uma oportunidade para os novatos se apresentarem. O Augusto Barbosa tomou parte, o Jair Rodrigues. O auditório chegava a ficar tão cheio, mas tão cheio, que era impossível você tentar entrar ou sair, porque realmente era inacreditável o poder que esses programas exerciam sobre as pessoas. E muita gente famosa hoje começou
aqui, né, em São Carlos e na Rádio São Carlos, por exemplo, Jair Rodrigues. Me deu uma abertura muito grande para mim poder trabalhar no rádio, que eu sempre fui batalhador mesmo. Ele era tão bom como calouro que não tinha mais graça, né? Toda vez que ele cantava, ele ganhava os prêmios. Foi feita uma brincadeira com ele, numa época lá, que ele iria ganhar um milhão de prêmios. Mas esse 1 milhão de prêmio não era 1 milhão de cruzeiros. Um gaiato lá fez 1 milhão. 1 milhão, tamanho Itu, 1 milhão, para mostrar que ele já não tinha mais condições de ficar se apresentando, porque realmente já estava sem dar chance para os outros. Atenção, esportistas! A equipe da Verdade informa o que vai pelo mundo dos esportes. Com o advento do futebol profissional em 57, é que então começou a transmissão mais consequências. Esses jogos que eram transmitidos eram apenas os amistosos. E havia o basquete também. Basquete no ginásio João Marico Sobrinho, com o São Carlos Clube, o famoso trem de luxo. Eram difíceis as viagens, havia muita dificuldade, porque se apelava principalmente para os trens, ou então se acompanhavam os clubes. As emissoras, ou a emissora daqui não tinha o veículo próprio, não havia uma linha direta de ônibus, muita dificuldade. Então nós íamos com o trem, ou então com o ônibus do clube. As dificuldades eram tantas que nós levávamos quase que uma emissora junto. Nós tínhamos o aparelho que hoje ele é transistorizado, é o tamanho de um telefone, e nós chamávamos de Dona Maria Gorda, porque pesava quase 50 quilos. Nós tínhamos dificuldade, porque chegava na estação, ou pegava um táxi, que era muito difícil, ou ia a pé até o estádio para a transmissão. Houve um caso, por exemplo, que em Bitinga, quando nós chegamos, estava tudo preparado para que o Bandeirantes perdesse, para que o time lá ganhasse, para que as dificuldades fossem maiores. Quando nós chegamos, perguntamos ao pessoal da telefônica onde estava a nossa linha. E o rapaz mostrou e falou, está lá em cima. Onde? Em cima da caixa d'água. Nós tivemos que subir na caixa d'água e transmitir de lá. Às vezes, nós íamos para fora, havia apenas uma linha. Transmitíamos o jogo inteiro, comentávamos o jogo inteiro. Quando nós chegávamos na rádio, íamos perguntar para o técnico como foi a transmissão. O técnico perguntava quanto foi o jogo. Então nós sabíamos que nada havia saído. No começo das nossas transmissões, o Sr. Gisto Rossi instalou 2 linhas, uma para o ginásio João Marico Sobrinho e outra para o estádio do Paulista. Quando surgia algum defeito, alguma coisa que dificultasse a transmissão, o Sr. Gisto Rossi apanhava uma escada, punha nas costas, corria o trecho inteiro da linha com um fone, subia no poste, coisa que eu admirava muito, porque por ser dono de uma emissora, ele não tinha necessidade, mas ele tinha tamanho respeito pelo trabalho, pela emissora, que ele ia ver o que estava ocorrendo. E muitas vezes ele acertava logo no início, porque era um grande técnico em termos de eletrônica. Eu tinha uma madrinha e ela perguntou, por que você não leva novela, não leva teatro na Rádio São Carlos? Eu falei, mas como é que eu vou fazer, né? Onde é que eu vou pegar as peças? Ela falou, você vai para casa,
Você senta na cadeira, na máquina e faz. E foi assim. E a Ivone tinha que cuidar da parte artística. Nessa parte artística, então, é que ela sobressaiu de uma maneira espetacular. Já quanto ao teatro em si, que nós tínhamos a representação de uma peça teatral todos os domingos, às 13 horas. Geralmente durava 1 hora e meia, e eram peças completas, peças de 3 atos, com vários intérpretes. Eu tinha o nome de Ivan Karenini, um nome russo, mas era o meu pseudônimo, como se fosse mais um artista trabalhando na rádio, para dar volume de artistas. Havia o Deguzi, o Marmorato, a Anita Sensoni. São mais de 500 peças originais e outras adaptadas, de romances famosos. As pessoas que escrevem sabem da dificuldade de você adaptar um romance para uma linguagem radiofônica. Então, é o que ela fazia, com todas as indicações, porque havia o problema do contra-regra, do sonoplasta, das entonações, as tonalidades de cada intérprete, tudo escrito, determinando para que cada um, lendo, já se colocasse dentro do papel que ia interpretar na peça pelo rádio. Ela quis voar mais alto e veio para São Paulo, onde teve um sucesso tremendo no antigo Sumaré, né? A cidade do rádio. E ela foi contratada, então, para escrever novelas, tanto para a rádio, para a difusora, como para a televisão. Eu fiz umas 15 novelas para televisão. A televisão em São Carlos foi uma expectativa. Então percebeu-se que o rádio teria que se transformar, se modificar. Não morre nunca, né? Isso não tem. O rádio, você está um companheiro seu em qualquer ocasião. Sempre aplaudo a Gisto Rossi. Foi um homem que me ensinou muita coisa dentro do rádio. A Silvia Ivone, inteligente, culta, mas dinâmica como ninguém eu conheci na vida, viu? Ele nunca, nem por um minuto, ele esqueceu do seu ideal e do seu sonho. Meu Brasil moreno, ouvi quanta harmonia, vai no batuque do sereno, meu Deus, samba, 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 bate o teu pandeiro.